Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3 de fevereiro de 2026. Depois de alguns dias ausentes aí, hoje a gente conseguiu gravar para vocês. Para quem não sabe, eu tô fazendo uma fisioterapia que eu não tenho muito tempo de gravar, estudar e trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. Mas a gente segue com o nosso compromisso, com palpites todos os dias lá no nosso grupo VIP. Teve dia que foi 100% de grinhos nas chips que a gente indicou. A gente tá sempre passando lá os favoritos do dia, os melhores selecionados para você trabalhar com zebra e também os melhores jogos over, under e muito mais, além dos nossos guias e books, conteúdos diários. E a gente deixou um preço de apenas R$20 para vocês continuarem tendo acesso aos nossos palpites todos os dias, sempre se baseando em números e estatísticas. Gente, hoje, como eu não tenho fisioterapia, deu pra gente estudar bastante para trazer ótimas opções para vocês e pra gente continuar trazendo vídeo, a gente entender que vale a pena trazer vídeos gratuitos aqui no YouTube. Vamos bater a nossa metinha de likes para quem sentiu nossa falta, para quem quer que a gente continue publicando vídeos aqui, porque o nosso foco de fato é lá no nosso grupo VIP. Vamos deixar a meta de 100 likes, é só clicar no botão de joinha, tem um botão de joinha que tá aqui embaixo, tem muita gente que assiste o nosso conteúdo na TV, não tem problema, nem vai sair aí da tela, só coloca ali o cursor do seu controle para baixo, você vai encontrar o botão de joinha, e vai ajudar demais o nosso projeto a seguir acontecendo. Também não esquece de comentar nesse vídeo o seu palpite preferido do dia e comenta também qual a sua escolha preferida, se vocês concordam, discordam da gente, porque não se esquece também de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha e gosta de falar de basquete também. Fechado? Bom, vamos falar aqui de Pistons e Denver Nuggets. A gente tem o Detroit Pistons jogando em casa, o mando de quadra precisa ser respeitado, sem contar as ausências do lado do Denver Nuggets, Aaron Gordon, Cam Johnson seguem de fora. Christian Brown é dúvida para hoje, e a gente tem como dúvida do lado do Detroit Pistons o Cade Cunningham e o Caris LeVert, dois jogadores que eu considero importantes, mas o Cade Cunningham é o grande protagonista dessa franquia. Sem ele, eu já acredito que esse favoritismo cai por terra, mas no geral, eu acredito que com a volta do Nikola Jokic, vale muito a pena a gente se arriscar num handicap positivo do Denver Nuggets, que eu acho que tá sendo bem subestimado aqui para essa partida, tá? Quando a gente tem o Cade Cunningham como confirmado, vai dar para pegar uma linha talvez até melhor do que essa mais 7.5, mas eu gosto da possibilidade de perder de no máximo 7 pontos de diferença, só não pode perder de 8 ou mais, para um time que tem no seu melhor jogador voltando de lesão, fresco aí, ansioso para poder competir por bons resultados, tá? O Denver Nuggets até se virou bem com a ausência dele, mas a tendência é que agora eles subam na tabela para tentar buscar um home court aí, quem sabe ser mais competitivo contra times fortes. É o caso do Detroit Pistons. Nos últimos 14 jogos do Denver Nuggets com o Nikola Jokic, a gente tem aqui ótimos resultados, tá? Foram 3, 6, 7, 8, 9 vitórias e apenas 5 derrotas. Dessas 5 derrotas aqui, eles conseguiram cobrir esse handicap contra o Orlando Magic, contra o Dallas Mavericks e não conseguiram aqui contra o Miami Heat, Oklahoma City Thunders e contra o Houston Rockets, mas tirando o Miami Heat, são times de ótimo nível aqui, então completamente compreensível, mas eles também venceram times de ótimo nível. Então a gente tem aqui um Detroit Pistons que nos últimos 14 jogos, em 8, não conseguiram cobrir esse handicap. São 6 derrotas e dessas 8 vitórias, em 2 eles não conseguiram cobrir esse handicap, pelo menos nesses últimos 14 jogos contra times do Oeste, que foi o recorte que a gente fez. Contra times mais fortes, como o próprio Denver Nuggets, eles venceram por apenas 2 pontos de diferença. O Nikola Jokic não estava disponível nessa oportunidade. E contra o Houston Rockets aqui, eles perderam, por exemplo, eu considero ali o Denver um time de um nível comparado ao OKC, ao Houston Rockets, esses times de topo ali do Oeste, Minnesota Timberwolves, e também aos times de topo ali do Leste, como o próprio Detroit Pistons, quem sabe eles são até melhores. Como eu disse, a gente precisa respeitar o mando de quadra, mas a gente também precisa respeitar o fato de que o Nikola Jokic é extremamente dominante, pode deixar esse time aqui mais competitivo, mais próximo da vitória contra times do Leste, principalmente com a conferência mais fraca, tá? Com o Jokic, a gente tem o melhor jogador dentro de quadra, e com o Jamal Murray a gente tem ali o terceiro melhor jogador dentro de quadra, apesar de a gente ter ali o Jalen Duren como All-Star. Eu acredito que a melhor dupla é do lado do Denver Nuggets, é um time mais carimbado, que já foi campeão, etc. E que com isso hoje pode ser bem competitivo e se manter pelo menos próximo do placar, tá? Vamos falar agora aqui a respeito de Pacers e Jazz. Aqui a gente tem dois times muito fáceis, né, de serem explorados. Do lado do Indiana Pacers, um time que sofre muito no pick and roll handler, muito no mano a mano, é um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA e é também um dos times que mais sofrem pontos no garrafão. Se a gente for desenhar o jogador perfeito com as características para poder produzir contra esse Indiana Pacers hoje, a gente chegaria no resultado ali do Lauri Markkanen como o meu jogador preferido para poder ferir ali o Indiana Pacers, né? E se a gente for pegar aqui o Lauri Markkanen, que geralmente joga de ala ou ala pivô, são posições nas quais o Indiana Pacers geralmente sofre bastante, sendo aqui um dos 10 que mais sofrem para alas de força. Mas o Lauri Markkanen é excelente para pontuar por dentro, que também facilita bastante a nossa meta hoje, ainda mais que o Indiana faz muitas faltas, né? Ele teve 26,7 pontos de média,
também é muito positivo para essa nossa equipe, tendo marcado 35 pontos no último encontro, e o único que aconteceu nessa temporada contra o Indiana foi indicação nossa, não lembro se foi aqui ou no VIP, mas bateu com tranquilidade, porque as linhas dele não costumam passar muito ali de 25 pontos não, tá? Então esse é um jogador que vale a pena a gente ficar de olho hoje. Como eu disse para vocês, o Indiana também é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. O Lauri Markkanen, como eu digo, ele não costuma ter linhas muito acima de 25, então dá para pegar pelo menos 25 dele pagando 1,60. Só que como eu gosto de trabalhar principalmente com franquias que eu acho que vão vencer o jogo, eu também vou trazer aqui para vocês um palpite em relação ao Indiana Pacers, explorar os defeitos do Jazz, que é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Na verdade, é a pior, né? E eles são também o terceiro time mais rápido, então é um time que, além de defender muito, gasta pouco relógio, defender muito mal, né? Eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais e, com isso, mais chances de um over, mesmo que o rival não esteja ali com a pontaria em dia, porque, no fim das contas, ele vai ter tantas posses, tantas possibilidades de um over em pontos, em bola de 3, em assistências, que às vezes compensa, né, essa falta de aproveitamento dele. Mas, enfim, o Markkanen conseguiu superar pelo menos 25 pontos contra eles aqui em 3 dos últimos 5 jogos, tem média de 26,7 contra eles, nos confrontos aqui em que ele acabou não indo tão bem assim, né, se a gente for pegar essa linha de 16 pontos que ele marcou, ele deu apenas 11 arremessos, sendo que a média dele é de 16 e no último jogo foi de 19, teve jogo de 20, jogo de 16, 15, no fim das contas ele só precisa de ter volume e arremessar contra esse adversário que as coisas vão acontecer, sem contar que ele tem bola de 3, ele tem 51,3% de aproveitamento em arremesso de perímetro contra esse adversário, que tem bons defensores de perímetro, mas ele pode ser um destaque dessa partida aqui sim, tentar pegar essa linha de 25 pontos pagando um pouquinho melhor no ao vivo, ou esperar ela baixar um pouquinho, vale a pena para a gente poder sair um pouquinho na frente do mercado, né, aproveitar uma baixa ali para ter mais chances de um over. Só que, como eu disse para vocês, do outro lado, o Jazz sofre muito, joga rápido, sofre muitas bolas de 3, cede muitas assistências, tudo isso chegou a gente chegar na conclusão de que 2 jogadores são interessantes para a gente trabalhar com over bola de 3. O Andrew Nembhard tá com as linhas de 1,5, eu acredito que ele possa fazer 2 hoje, o mercado estabelece ele com 1,9, tá? É um cara que superou essa marca de 1,5 bola de 3 em 9 dos últimos 14 jogos que fez contra esse adversário. No penúltimo jogo converteu 5 bolas triplas, tem 38% de aproveitamento e, na ausência do Tyrese Haliburton, é o principal jogador dessa franquia jogando no backcourt ali, porque na frente aí o Siakam é o grande comandante. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Jazz foram over nas suas bolas de 3, o Igor Demian com 6, temos aqui o Immanuel Quickley com 3. A gente, inclusive, fez um palpite no RJ Barrett na última partida, né, contra o Toronto Raptors, e bateu também mais de 1,5 bolas de 3. Mesmo o RJ Barrett vivendo um momento irregular nas bolas triplas, a gente enxergou ali no nosso grupo VIP uma excelente oportunidade. Foi justamente no dia em que a gente foi 100% de greens para poder trabalhar com esse over aqui de bolas triplas do nosso amigo aqui, RJ Barrett. Só que outro jogador interessante, que eu considero esse até um pouquinho mais, porque ele é o jogador com mais tentativa de arremesso de bola tripla do time, ele tá quente, mas a linha dele é um pouquinho mais pra cima, tá? São 2,5 bolas de 3, e ele joga numa posição mais favorável, supera essas 2,5 nos últimos 5 jogos consecutivos, tem 38% de aproveitamento também, só como eu disse, ele tenta mais arremessos do que o Nembhard, e ele também aqui, né, joga numa posição onde 8 dos últimos 10 foram over na pontuação, ele um pouquinho mais comparável aqui com o RJ Barrett, que foi o jogador que a gente indicou lá no nosso grupo VIP. Então, esses 2 jogadores são boas oportunidades. Eu escolheria ali no ao vivo aquele cara que a linha dele fosse baixar, porque se você tem ali uma diferença de um cara para fazer pelo menos uma bola de 3, no caso do Nembhard, desde que a sua linha baixe de 1,5 para 0,5, acho uma oportunidade excelente. O próprio Aaron Nesmith também, para 2,5 baixar para 1,5, também é uma boa oportunidade, por isso que eu gosto de trabalhar no ao vivo, mas se a gente for considerar que, para minha estratégia, inclusive a gente tem um e-book lá no nosso grupo VIP que fala sobre apostar em bola de 3, eu prefiro trabalhar com quem tem volume muito mais que confiar no aproveitamento. Aí, por muito pouco mesmo, eu vou trabalhar com Aaron Nesmith no pré-jogo. Mas os 2 são interessantes, eu diria que quase todos os jogadores para arremessar em bola de 3 contra o Jazz são. É um dos 3 piores aproveitamentos em defesa de perímetro da NBA. E o Nesmith, ele joga principalmente como ala e ala armador, né? Ele joga como ala e ala armador. O Utah Jazz, eles são o time que mais cede bola de 3 para alas na liga, e o segundo que mais cede bola de 3 para ala armador. Só que quando o Ben Mathurin tá jogando, eles revezam bastante nessa posição, pelo menos nesse recorte dos últimos 30 jogos, né? Esses números que eu trouxe aqui em que o Utah Jazz sofre muitas bolas de 3. Eu acho que todos esses são boas escolhas. O Lauri Markkanen com 25 pontos, o Nesmith com mais de 2,5 bolas de 3, ou o Nembhard com mais de 1,5. Beleza, então, esse próprio Jay Huff também, que é o pivô deles, um cara que também arremessa de 3, então fiquem de olho nele aqui para poder, quem sabe, trabalhar nas bolas de 3, escolha o seu jogador preferido, e no caso a minha ordem vai acabar ficando em relação a bolas triplas, o Nesmith, Nembhard em terceiro, Jay Huff. Beleza? Até porque o Jay Huff tem
depende muito mais do aproveitamento do que do volume e tem uma meta baixinha. Vale a pena também ficar de olho. Bom, agora vamos passar aqui para o próximo jogo. Temos Wizards e Knicks. Aqui, o Washington Wizards certamente vai dar a vida para vencer em casa um dos times mais midiáticos da liga. É um time que, apesar de ter bons resultados recentes aí até, né? Se a gente for pegar aqui, o New York Knicks venceu os últimos 6 jogos consecutivos, viveu uma pequena crise. Alguns jogos eles venceram com enorme facilidade recentemente, o que mostra que eles melhoraram bastante, tá? Mas ainda é um time que a gente tem que tomar cuidado, eles têm uma defesa de perímetro bem abaixo daquilo que a gente esperava, mas para essa partida eu vou tentar trabalhar com o jogador, porque o que tem de mais fácil para se fazer contra o Wizards são números, e a gente tá falando de um Jalen Brunson que cada vez mais vem se aperfeiçoando como um construtor, né? Ele é muito mais um cestinha, apesar de ser armador, e eu gosto dessa linha de 6.5 dele assistências, porque o Wizards são uma das piores defesas da NBA, a segunda pior por 100 posses de bola. Eles são o 6º time mais rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto. E eles também têm o pior aproveitamento em rebotes defensivos, então o Knicks pode corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, e quem sabe esses pontos não possam vir de passes aí do próprio Jalen Brunson, tá? O Washington Wizards, eles são o segundo time que mais cede assistências mais interessantes, né, para trabalhar com o jogador na liga. Para point guard, que é a posição do Jalen Brunson, eles são dos 10 que mais cedem assistências. Porém, aqui com as assistências do Brunson, na verdade, com quase todos os armadores contra o Washington Wizards, que jogam rápido, sofrem bastante e também sofrem muito para jogadores de garrafão, tá? Então, em busca de um Karl Anthony Towns melhorando o seu rendimento, o Jalen Brunson pode conectar muitas vezes com ele, já que o Wizards é o 3º time mais vazado para pivôs na liga, o 2º mais vazado para ala pivôs, posições em que um Towns joga, beleza? Nos últimos 9 jogos, o Jalen Brunson ele teve aqui média de 8.3 assistências, né, contra o Wizards, os últimos 9 jogos contra o Washington. Ele conseguiu pelo menos 7, que é o que a gente busca para hoje aqui, em 8 desses 9 confrontos. Em 4 desses 9 jogos aqui, ele conseguiu pelo menos 9, o que é um número muito interessante também, mesmo nos jogos em que ele produziu muitos pontos, como jogos de 32, 41, 27, 33, 55, ele conseguiu dar um número alto de assistências, dando pelo menos 7 assistências dentro desses recortes. Como eu disse, o Wizards é excelente para fazer números, os jogadores gostam disso, e mais do que isso, a equipe do New York Knicks precisa potencializar os jogadores ao redor do Jalen Brunson cada vez mais para eles produzirem bem. Quem sabe o Towns não seja a bola da vez, ele receba muito espaço para pontuar bem, pegar confiança para essa sequência de temporada. 5 dos últimos 5 jogadores comparáveis ao Brunson contra os Wizards foram over nas suas assistências, e a gente também tem o número de 7 dos últimos 9 também conseguindo superar essa marca. É isso que a gente espera para hoje contra esse que é um dos 10 times que mais terem assistências por jogo. Agora vamos falar aqui a respeito de Bucks e Bulls. Os jogos entre Nets, Lakers, Heat, Hawks, Mavericks e Celtics, a gente vai trazer análise exclusiva lá no nosso grupo VIP. E bora aqui com Bucks e Bulls. O Bucks joga em casa, e a tendência é que o Giannis ele esteja disponível pro restante da temporada, tá? Muito se fala sobre uma possível troca dele. Ele não joga hoje, mas isso gera pelo menos um alívio dentro dos jogadores que estão jogando há semanas, sempre com aquele pensamento, pô, o Giannis vai ficar ou não vai? Esse time vai ser um time fracassado ou um time que pode brigar pelo menos por um título de conferência, porque o Giannis tem esse impacto, é um dos 10 melhores jogadores ofensivos e um dos 10 melhores jogadores defensivos da NBA, sem dúvidas um dos melhores jogadores two-way, né, que é um cara que impacta no ataque e na defesa em toda a liga, mas com a ausência dele, sobra espaço para um jogador brilhar bastante. Um cara que eu gosto bastante, apesar de ele não ser um cara de muitos números, hoje ele pode produzir esses números, e é o Miles Turner. Porque o Chicago Bulls, além de jogar como visitante, é uma das 10 piores defesas da liga, é um time que joga rápido, mas é um time que, acima de tudo, eles sofrem muito no garrafão. É um dos times mais vazados na zona pintada em toda a NBA. O Vucevic não é um grande defensor e o time não tem grandes defensores individualmente falando, não, no geral. E a gente tem a oportunidade de pegar pelo menos 15 pontos do Miles Turner hoje. O último jogo dele foi muito ruim, de 7 pontos. Jogadores desse bom nível que ele tem aqui e que tendem a ser protagonistas diante da ausência do Porter Jr., do próprio Giannis, a tendência é que a gente tenha um Miles Turner com bastante volume e que não vai jogar mal 2 vezes seguidas, tá? O Miles Turner é um cara que consegue arremessar de 3, consegue arremessar por dentro, mas, como eu disse, vai explorar esse garrafão frágil do Chicago Bulls, que também é uma das piores defesas por 100 posse de bola da liga, nesse momento, a 7ª pior defesa, tá? Para jogadores da posição do Miles Turner, a equipe dos Bulls, eles são dos 10 mais vazados da liga, e são também o 4º que mais cede bola de 3, essa bola de 3 é justamente o que torna o Miles Turner um pivô diferente, tá? Porque eles passam a quadra pro Giannis atacar a cesta e ele arremessar de 3, só que com o Giannis de fora ele vai ter um pouquinho mais de volume por dentro também, tá? Ele supera essa marca em 3 dos últimos 4 jogos, ele tem média de 12.8 pontos por jogo na temporada, mas geralmente a linha dele tá em 10.5, porque quando o Giannis tá em quadra
muita coisa muda. Contra esses alvos fáceis aí para produzir por dentro, como o Denver Nuggets 2 vezes, o Wizards e também o Golden State Warriors, que é uma formação mais baixa, ele conseguiu ser over. E também 5 dos últimos 9 jogadores aqui contra os Bulls foram over nas suas pontuações, só que tem um porém, tá? O Bam Adebayo nesses 2 jogos a gente indicou no VIP, bateu. E aqui a gente indicou pelo menos 20 pontos, né? Aqui a gente também teria indicado pelo menos 20 pontos, a gente só não indicou porque a gente pensou, pô, 3 vezes seguidas, será que isso vai acontecer? Ficamos meio na dúvida e investimos ali nas assistências de quem ia servir esses passes para ele, no caso o Davion Mitchell. Bateu mesmo assim, né? A gente indicou mais de 5.5 assistências, ele completou para 6, mas ainda assim é um cara que te encaixa, que produziu bem. Alguns jogadores que ficaram em under são jogadores que não eram protagonistas das suas franquias. Só que o over do Miles Turner é o 15.5 hoje, a linha dele tá em 15.5. A gente abaixou. Se a gente tivesse abaixado aqui pro arredondamento que a Bet365 oferece, o Bam Adebayo seria 6 dos últimos 9, superando essa linha. Então, é um cenário interessante, tá? Eu gosto dele para produzir bem contra o Chicago Bulls. Ele marcou 13 pontos no último encontro contra ele, sendo over, mas ele teve poucos arremessos, né? Foram 9 arremessos para um cara que, como eu disse hoje, sem o seu principal companheiro, Giannis Antetokounmpo, não vai ser protagonista. E no outro jogo ele marcou 23, se eu não me engano, nos dois a gente ou trabalhou com ele, ou trabalhou com o Giannis, ou com os dois, tá? Então é um cenário bem legal. Ele que hoje pode ter muitos arremessos, um cara ali que tem 42% de arremesso de quadra, 37 de bola de 3. No último jogo teve 8 chutes aqui, mas eu acho que ele vai bater essa casa dos 10 a 16, que é um pouquinho mais dentro da realidade quando o grego não tá em quadra, beleza? E também é mais dentro da realidade do que ele fez no primeiro jogo contra o Chicago Bulls, com 14 arremessos, convertendo 5 de 8 bolas de 3. Essa bola de 3 dele hoje vai fazer a diferença e é um cenário muito bom aqui para ele produzir muitos pontos. Quando a gente vai aqui em play type, a gente consegue observar que o Bulls é o segundo time mais vazado da NBA em jogadas de poste baixo na liga. Em jogadas de pick and roll man, outra jogada característica para pivôs, o Chicago Bulls é o quarto mais vazado da NBA, sendo também aqui um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender essa jogada, que é típica de pivô e é mais ou menos o caminho mais fácil que o Milwaukee Bucks vai ter para poder encontrar bons pontos desse jogo de hoje. Fechado? E agora, por falar em caminho fácil, a gente tem aqui o Thunder enfrentando o Magic, e é claro que a gente vai indicar o Shai, porque o Magic é um time que se defende bem, mas que tem dificuldade de defender armadores. São muitas ausências confirmadas do lado do OKC e muitas dúvidas, incluindo o próprio Shai. Quanto mais ausência de talento ofensivo tiver ao redor dele, desde que ele esteja em quadra, mais chance dele completar para pelo menos 30 pontos. Porque, acima de tudo, ele é um cestinha, é o atual MVP, é um cara que tem muito volume, dos que mais arremessam na liga. Voltou a arremessar bastante, tá? Teve uns jogos recentes aí que ele arremessou muito pouco, que fez eu evitar trabalhar com ele, mas pelo menos 30 pontos eu acho que tá de bom tamanho. A gente tá falando de um dos melhores jogadores da liga atualmente. É um cara que joga na posição hoje de armador, onde o Orlando Magic eles são mais vazados da NBA, e é justamente aqui onde o Magic acaba decepcionando mais nas suas questões defensivas. Eles voltam e meia estão ali entre os 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre. O Shai também é craque em cavar faltas, e apesar da boa defesa do Orlando, esse é o único grande ponto fraco que eles têm, mas é um ponto fraco que faz com que eles não consigam vencer jogos, pelo menos um ponto fraco defensivo, porque ofensivos eles têm muitos outros, tá? Bom, o Shai tem média de 32 pontos nessa temporada. Ele marcou pelo menos 30, que é o que a gente busca para hoje aqui em 9 dos últimos 15 jogos, em 6 dos últimos 8 também, nos últimos 2 consecutivos e em 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Magic por over na pontuação. A gente sempre investe em armadores contra o Magic. Esses dois do Donovan Mitchell indicamos aqui, bateu. O do Norman Powell a gente também indicou e bateu. Aqui do jogo contra os Spurs a gente não indicou nada, e contra o Toronto também não, porque o Quickley a gente não acha que é um cara de tanto volume assim que justifique um investimento. Mas quando você tem um cestinha com condições de ferir esse Orlando Magic, repito, defende mal armadores, a gente precisa insistir, porque é um excelente cenário pra gente trabalhar com esse acima dele. Fechado? Mas por que eles sofrem tanto para armadores? Primeiro, vamos pegar 2 jogadas aqui que o Shai utiliza bastante, que é a Isolation e também o Pick and Roll Handler. Na Isolation, o Orlando é o quarto time mais vazado da liga, sendo também um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender esse tipo de jogada, que é o popular mano a mano, X1, né? E no Pick and Roll Handler, que é outra jogada que ele usa bastante, o Magic é o quinto mais vazado e também um dos 10 piores aproveitamentos, o quinto pior aproveitamento na hora de defender. Então é por isso que o Orlando sofre tanto com armadores. Fechado? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Na virada da madrugada tem mais jogos que também serão de análise exclusiva do nosso grupo VIP. Trouxemos várias análises aqui, dicas para vocês, e dissecamos alguns jogos que a gente acha que tem bastante potencial lucrativo. Os melhores palpites e odds estão lá no nosso grupo VIP. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!